Paz do Senhor, amados irmãos, vamos gravar aqui mais um áudio para o nosso grupo, né? Pergunte ao pastor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os amados irmãos que vão ouvir. Né? Então, a igreja e seus nomes. Qual é o nome correto para a igreja? Tendo visto que nós temos igrejas hoje de todo tipo. Né? Igreja fulana, igreja beltrana, igreja cicrana, igreja pentecostal, não sei das contas, igreja da porta fechada, da porta aberta, da porta estreita, enfim. Né? Qual é o modelo bíblico aplicado nas Escrituras e também que nos ensinou o Senhor Jesus e os apóstolos, né? Nós vemos que em Mateus 16, Jesus vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos, em primeiro lugar, que a igreja ela tem um dono, né? E este dono é Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja. A igreja, ela não é minha, do pastor Fábio, nem do pastor Silão Malafaia, nem de Marcedo, nem do Valdomiro, não. A igreja, ela tem um dono. Né? Jesus falou, edificarei sobre a minha igreja. Ora, se a igreja tem um dono, então quem manda é o dono, não é a outras pessoas. Não é verdade, irmãos? Então vamos lá, vamos aqui, depois a gente volta para esse princípio aqui, vamos continuar. Né? Nós vemos Lucas, no livro de Atos, ele vai falar Atos 8.1 da igreja que estava em Jerusalém, em Atos 11.22 da igreja que estava em Jerusalém também, em Atos 13.1 a igreja que estava em Antioquia. Então nós vemos Lucas, que é um historiador, e está mostrando como funcionava a igreja local. Nenhum dos apóstolos, né, nem Paulo, os que estavam na igreja que estava em Antioquia, nem os profetas que tinha ali, que era Barnabé, né, e outros mais colocaram o nome. A igreja era chamada pelo nome do local onde congregava. Né? Você vai ver também, Paulo, isso aqui é Atos, né? Atos dos Apóstolos que eu citei. Então, Atos 13.1, a igreja de Antioquia, Atos 11.22, a igreja de Jerusalém. E nós vemos Paulo escrevendo também os Romanos, né? A igreja, Romanos 16.1, a igreja que está em Cencreia, né? Nós vemos Paulo falando em 1 Coríntios 1.2, a igreja de Deus que está em Corinto, Gálatas 1.2, a igreja da Galácia, né? 1 Coríntios 16.19, as igrejas que está na Ásia, Romanos 16, a igreja que está também na tua casa, Gálatas 1.22, igrejas da Judéia, né? Colossenses 4.15 vai falar da igreja que está também na tua casa, ou seja, a igreja funcionava na casa dos irmãos, porque a igreja é a reunião dos santos, né? E Colossenses fala da igreja de Laodiceia, né? Paulo já escreveu uma epístola para Laodiceia, essa epístola foi perdida, né? 1 Tessalonicenses vai falar da igreja dos Tessalonicenses, Filemão também vai falar sobre a igreja que está na casa de Filemão. E em Apocalipse nós vemos o Senhor Jesus dizer, para João escreve estas 7 igrejas, as 7 igrejas que estão na Ásia. Aliás, irmão, escreve essas 7 cartas, as 7 igrejas que estão na Ásia. Né? E ele vai falando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ou seja, escreve para a igreja que está em Éfeso, para a igreja que está em Esmirna, para a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Tiatira. E Pedro também fala, vossa colheita na Babilônia vos saúda. Então, nós vemos tanto Paulo, como Lucas, como João, Jesus, o próprio Senhor Jesus, né? E também Pedro, falar sobre as igrejas locais, chamando elas pelo nome do local onde estava congregada. Nós não vemos em momento algum nenhum dos apóstolos rotular a igreja. Né? Então, biblicamente falando, as igrejas eram chamadas pelo nome do local onde se congregava, é simples assim, ok? Se tua igreja está no seu, por exemplo, eu estou aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, então a igreja que está em Jacarepaguá, acabou, tá? A sua igreja está no seu bairro, a igreja que está no bairro tal, outra no bairro, a igreja que está no bairro tal. Então, Assembleia, Batista, Metodista, tudo são invenções humanas. Deus não botou nome e placa de igreja nenhuma. Inclusive, tem pessoas que chegam a idolatrar a placa da sua denominação, dizendo que só na sua denominação salva, ou seja, formou-se aí uma idolatria, além de ser um ensino herético, já que Jesus nem os apóstolos colocaram o nome em igreja, né? Essa pessoa ainda comete o pecado de idolatria, que é tirar Jesus como autor e consumador da fé, como o único mediador entre Deus e os homens, e colocar uma placa de denominação. Então fica aqui esse breve áudio para que nós venhamos meditar nisso. Pessoas que levantam bandeira, né? O salmista já dizia, o Salmo 64, se não me engano,
que o Senhor deu um estandarte para aqueles que temem para arvorarem no alto pela causa da verdade. Então, e Paulo vai dizer que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Então esse estandarte, essa bandeira é a verdade. É a verdade que nós temos que defender. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. E a verdade é uma só. Não há base bíblica para nome de denominação. Quando Jesus olha para nós, não vê a placa da igreja. Tá? Então esse negócio de placa de igreja, de idolatria, cartaz, outdoor, Jesus não fez nada disso. Pelo contrário, quando ele fazia um milagre, ele podia chamar toda a atenção para si, e no entanto, ele fugia, ainda falava para algumas pessoas, ó, faz silêncio, não fale para ninguém. Ou seja, Jesus, ele não chamava para si a atenção, embora pudesse fazer, né? Inclusive tem um texto do profeta Isaías que dizia que ele não ia clamar, ninguém ouvia a sua voz na praça, não é? Ou seja, ele não ia tocar trombeta para propagandear sobre ele, né? E hoje tem pessoas que têm muita propaganda, não tem nada de Jesus, né? É carne pura. Então as igrejas, resumindo, eram chamadas pelo nome do local que se congregava. Você está na igreja? Ah, eu sou a Universal. Então você não é de Jesus, você tem que ser de Jesus, ok? Você tem que ser salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Igreja, placa de igreja não vai salvar ninguém. O que vai salvar é você ser lavado e remido no sangue do Cordeiro e obedecer a sua palavra. Se a Bíblia vai dizer, né, que Jesus tem as suas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem minha voz. Inclusive, quando Jesus vai falar do aprisco, ele vai falar que tem outras ovelhas que não pertencem a esse aprisco, mas convém agregar, e haverá um rebanho e um pastor. Então, nesse um rebanho não tem várias placas, é um rebanho só. Esse um rebanho não pode ser causado por divisões. Então as denominações, na verdade, estão muito divididas. Por quê? Porque foi o homem que criou, não foi Deus. Porque como nós temos a visão de que há um rebanho só e um pastor, então nós chegamos a essa conclusão que as denominações e as placas, né, só vêm trazer a divisão. Amém? Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Paz do Senhor, amados irmãos. Vamos gravar aqui mais um áudio para o nosso grupo. Né? Pergunte ao pastor. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe os amados.